E aí que eu comecei a ver sentido em tudo aquilo que eu já tinha estudado até. Porque se você for procurar na literatura, os cientistas vêm falando sobre o cérebro do coração. De verdade, o coração, ele é um órgão, ele é o órgão mais sensacional do nosso corpo, no meu ponto de vista. Por quê? Porque ele tem um sistema nervoso só dele. Ele tem um sistema de carregamento, vamos dizer, só dele. A batida do coração, ela é impulsionada por um circuito nervoso que é só dele. E não para de bater até você morrer. Né? Então, o que que acontece? O coração, ele é um órgão que realmente tem sentimentos. E para você ter uma ideia, o coração produz hormônios. Não é só o seu cérebro que manda glândulas produzirem hormônios do seu corpo, não. Aquele hormônio que você está feliz, né? O hormônio de crescimento, o hormônio de outras coisas. O coração também produz hormônios. E para você ter uma ideia da importância do coração, você sabia que ele é o primeiro órgão formado no feto, no bebezinho, quando está na barriga da mãe? Primeiro, com 10 dias da concepção, já tem um coraçãozinho batendo ali. E a batida do coração, o coração, para você ter uma ideia, ele bate. Então ele tem uma frequência, você não mede frequência cardíaca, não é? Ele emite uma frequência, para você ter ideia, 5.000 vezes maior que o seu cérebro. Então você pode medir as batidas do coração de uma pessoa a 1 metro de distância dela, para você ter ideia. Por quê? Porque o coração emite isso. E os cientistas vêm comprovando que essa onda, essa frequência cardíaca é o que vai fazer, vai permear, vai contribuir para a formação de todos os outros órgãos da criança, por exemplo, dentro da barriga da mãe. Então, se a criança tem, se a mãe, por exemplo, tem, e isso é comprovado, tá? Emoções negativas, a frequência do coração dela, não só a batida do próprio coraçãozinho da criança, mas a frequência do coração da mãe, influencia no DNA da criança. E o contrário também. E para você também. As pesquisas já comprovam que quando você tem uma emoção negativa, o seu coração tem um certo tipo de frequência que afeta o seu cérebro e faz você tomar certos tipos de decisões. Afeta neurologicamente, não é aquela coisa, sugestão, não, é neurologicamente. E se você tem um coração alegre, tem uma emoção mais positiva, você toma outro tipo de decisão. Ou seja, realmente é um órgão que tem sentimentos. Então quando você fala assim, eu senti no meu coração, você sentiu no seu coração. Para você ter ideia, a máquina linda, natural que Deus fez pra gente, é a parte perfeita da obra de Deus no nosso natural. Só que o mais bonito do coração é que você também tem um coração espiritual. Vamos lá, você é um espírito que habita num corpo e tem uma alma. Então são 3 partes, corpo, alma e espírito. E eu gosto tá? sempre de dizer isso, que é o espírito que habita no corpo, ao invés de falar você é corpo, alma e espírito. Sim. Sabe? Porque um dia o corpo vai deixar de existir, mas o seu espírito vai continuar. Então pensa, você é um espírito e um espírito tem órgãos espirituais. Você não já ouviu falar? Abre a minha visão espiritual. Abre os meus ouvidos espirituais. Nós fomos para a escola de intercessão, aprendemos que nós temos um útero espiritual, onde nós podemos gerar as coisas. Existem pessoas que escutam mais a Deus, outras pessoas que sentem o aroma, né? Outras pessoas que veem uma série de coisas. É porque nós temos nossos sentidos todos, sabe? A gente fala muito pouco sobre isso nas igrejas, sobre como o espírito é desenvolvido, como o espírito se desenvolve. E isso está na Bíblia, a gente começa a achar essas coisas todas na Bíblia quando a gente procura sobre isso. Então é legal você entender que não é só o espírito, ponto. É um espírito, uma coisa abstrata que ninguém sabe direito como é e tal. Não, o espírito tem essas coisas todas, tem o seu coração espiritual. E o que é mais bonito no seu coração natural, com referência ao seu coração espiritual? Que o coração espiritual é por onde Deus vai agir em você. No coração espiritual habita o Espírito de Deus. Tá? Você tem essa ligação com Deus por meio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo proporcionou essa comunhão nossa com Deus. Então nós hoje podemos ter Deus dentro de nós, sim, no nosso coração espiritual. E por onde o que liga você com esse Espírito de Deus? É o seu coração. Eu costumo dizer, e eu contei essa história lá na igreja, que a gente tem um fiozinho do coração. E como é que surgiu isso? Estava levando o Benjamin para a escola, no primeiro dia da escola dele,
E ainda não era convertida, né? Não, sim, sempre fui muito temente a Deus, mas não tinha ainda me convertido. E eu falava pra ele assim, olha, filho, ele tava chorando muito, sabe aquela coisa que a criança vai pra escola, você deixa ela no primeiro dia, você não quer ir embora, a criança se descabela, você fala, meu Deus, eu sou uma mãe péssima. Não, mas ele precisa da escola, você fica naquele dilema e tal. Aí eu virei pra ele e falei assim, filho, é o seguinte, a gente tem um fiozinho do coração entre eu e você. Esse fiozinho ninguém vê, ninguém pega, ninguém consegue ver, mas ele existe e ele nunca vai se quebrar. Então, mesmo que eu estiver em casa e você na escola, a gente tem o fiozinho do coração. E a mamãe sempre vai voltar para te buscar, porque nós temos esse fiozinho do coração. Eu lembro que eu fiz um bonequinho fantástico, coloquei o fiozinho, né? Terapeuta ocupacional faz essas coisas. Coloquei um fiozinho e mostrei que tinha um fiozinho e tal, e foi ótimo, ele entendeu e ficou bem mais tranquilo na escola. Até o dia que ele falou que tinha um fiozinho no coração, que não era comigo, né? Ele falou que era com uma amiguinha, tá? E a Tati felizona, tá? Ele virou em casa e falou assim, mãe, a minha amiga lá da escola não queria ir embora e tal, porque ela queria ficar perto e tal, não sei o que. Eu falei, a gente tem um fiozinho do coração. Eu falei, menino, tome dentro. Fiozinho do coração não é assim não é com qualquer um. É só com a sua mãe, já ficou vermelha e nervosa. Enfim, histórias à parte do fiozinho do coração. Agora o que a gente entende? Que nós temos um fio do nosso coração com Deus. Então você tem essa ligação, você tem um fiozinho do seu coração, no seu coração carnal, com o seu coração espiritual que te liga a Deus. Isso é maravilhoso, né? Olha como Deus é incrível. Ele colocou um órgão em você que tem a capacidade de se ligar com o seu órgão espiritual e que se liga com ele. Isso é maravilhoso. O problema é que a gente tem um problemão. Vocês imaginam qual é o problema que a gente tem com isso? O que acontece que Deus fala na palavra? Eu vou ler a palavra para você. Se a gente não resolver isso, tudo isso que eu te falei aqui não vai funcionar. O fio do coração vai estar desencapado, vai estar desconectado. Olha só. Em Mateus ele fala assim, ó. Mateus, capítulo 15, versículo 18 e 19. Mas o que sai da boca, Jesus fala, mas o que sai da boca vem do coração. E isso é o que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vem, olha só, os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Pensa. Você tem um órgão maravilhoso criado por Deus, só que por natureza ele é mau. E a palavra fala sobre isso. A gente lê na Bíblia que o nosso coração é um coração mau. Ele fala em Salmo 21, Davi fala, ó, em iniquidade 51. fui formado, 51, desculpa, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, nós temos uma natureza no pecado, por causa lá de Adão e Eva. Isso vem no nosso DNA espiritual. Então você realmente tem um problema, porque se o coração é a sua ligação com Deus, se Deus quer ver o seu coração, se Deus olha para o teu coração, mas meu filho, minha filha, você nasceu com um coração mau. O seu coração é contaminado naturalmente pela iniquidade e o pecado desde a barriga da sua mãe. E eu vou te falar uma coisa. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Você não precisa ensinar determinadas coisas ruins pro seu filho, pro sua filha. Eles são pequenininhos, parece que eles já têm uma coisa assim que você tem que ir ali e cortar pela raiz. Você provavelmente já passou por isso. Aliás, provavelmente não. Quem é pai, quem é mãe já passou por isso em algum momento. Sabe? E de repente você fala, cara, de onde é que surgiu isso? De onde é que surgiu esse comportamento? Por que meu filho está fazendo isso? Por que minha filha está fazendo isso? Tal, porque você tem que ir tratando algo que ele traz naturalmente. Carnal. E aí você fala, mas como é que eu faço, Tati? Como é que a gente faz, Bruno? E assim, Deus é tão misericordioso que a gente precisa fazer pouca coisa. Realmente a gente precisa fazer pouca coisa. Porque Ele faz isso por nós. Olha o que a palavra diz em Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Em outras
Em outras passagens, ele fala assim, em Jeremias 17:10, eu, o Senhor, esquadrinho, examino os corações e os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato de cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Isso na nova tradução da linguagem de hoje. Olha que maravilhoso. Deus vai lá, pega o seu coração. E o que é essa metáfora de coração de pedra e coração de carne? Um coração de pedra, ele não recebe, ele não muda, bate e volta. Você tentou fazer alguma coisa com uma pedra? É como se você erguesse muralhas entre você e Deus, tá? Muralhas sólidas, firmes, que não permitem que o Senhor faça essa transformação.